É aqui que eu Hoje vamos falar isso, doutor. Hoje vamos conversar com o doutor Mauro Gomes, que é pneumologista, sobre asma e bronquite. E essa época do ano, normalmente o asmático, crianças também, com asma, com bronquite ou com as duas doenças, começam a sofrer bastante, né, doutor? Essas pessoas que têm o problema de asma, né, que popularmente é chamado de bronquite, né, é um nome popular. Então não é asmático e quem tem bronquite, não? Não. É tudo a mesma doença? Não. Existe uma doença chamada bronquite crônica que é diferente da asma. Essa da criança, que é esse chiado no peito, essa falta de ar, principalmente que acontece nessa época de frio, a gente chama de asma. Né? Então popularmente a gente chama de bronquite. Popularmente é bronquite. Meu filho tem a bronquitinha, é bronquítico, mas na verdade a doença é asma. É uma inflamação que tem nos brônquios. Então os brônquios são os canais que levam o ar desde a boca, da garganta até dentro dos pulmões. Eles ficam inflamados. Aqui, né? ó, Aqui temos um desenho, exatamente. Posso passar aqui na frente? Claro. Aqui a gente tem um brônquio com o seu diâmetro normal, por onde passa o ar, que Quer dizer, entra, o ar que sai. passa. O ar vem, olha, ele vem aqui pela traqueia, vem para dentro dos pulmões e depois ele volta. Quem tem asma, ele tem esses brônquios inflamados, então eles ficam inchados. Então eles ficam com o diâmetro reduzido e o ar tem uma dificuldade para passar. Quer dizer, a dificuldade da passagem do ar traz uma falta de ar. Exatamente. Para essa criança, né, para esse adulto. Aquela brincadeira da bexiga, acho que todo mundo já fez aquela brincadeira da bexiga, encher a bexiga e apertar a saída do ar da bexiga e faz um chiadinho. É o chiadinho que faz do ar da passagem aqui. O pulmão, imagina o pulmão com uma bexiga querendo esvaziar e ele não consegue. Então ele tem um atrito aqui e faz o barulhinho do chiado. Então essa inflamação deixa os brônquios muito sensíveis. Então, e nessa época do ano essa inflamação é mais intensa justamente pela temperatura que fica oscilando, poluição e tudo mais? Não, a inflamação de quem tem asma é constante. Por isso que o tratamento precisa ser feito direto. O que acontece nessa época do ano? O frio, ele é irritante das vias aéreas, a poluição é irritante. Então, qualquer passagem de ar frio, de poluição, irrita e esses brônquios se fecham e a pessoa tem a crise de falta de ar. Quer dizer, ela tem um problema durante o ano todo, sua vida toda. Mas ela só sente uma piora justamente por esses fatores. Desses fatores irritativos. Não só isso, fumaça de cigarro, poluição ambiental, né, pelos de animais. Então, isso é irritante, por isso que é importante manter o tratamento para desinflamar, a pessoa voltar a ter um diâmetro normal dos seus brônquios sem ficar sensíveis e sem sofrer essas variações de temperatura. Tem muita gente que diz, meu filho é asmático, mas o que ele tem mesmo é alergia. Então, porque a asma é uma doença alérgica. Mas é uma doença alérgica, mas não é assim, vou tomar qualquer remédio para alergia e me curo de asma. É um tratamento diferenciado. É diferenciado, porque é uma alergia específica da via aérea, que é dos brônquios, então a gente precisa usar remédios diretamente aqui nos brônquios para desinflamar. E hoje os principais são a base de sprays por inalação ou de pó que a gente inala, são remédios inalatórios. Olha, a gente tem nossos mitos e verdades, que você viu que em torno de asma e bronquite, o que não falta é mito, né? Isso é verdade. Em questão de asma, tem a questão do mito e a questão do preconceito. Às vezes, de falar até o nome da doença. É mesmo. Fala que é uma doença alérgica, apenas. Às vezes, fala asma, a pessoa tem uma crendice de que é uma doença mais grave e é melhor falar bronquite. Mas quando a doença, na verdade, chama asma. Olha, vamos ver o primeiro. Uma doença pode desencadear a outra. Quer dizer, a asma pode desencadear a bronquite? Então, existe uma doença chamada bronquite crônica, que é uma doença um pouco diferente, tem uma inflamação nos brônquios também que não é alérgica, é causada pelo cigarro. Mas é só para quem fuma, então? Exatamente. Bronquite crônica vem acompanhada do enfisema do pulmão, que é destruição do pulmão. Então o pulmão fica destruído, perde a capacidade de captar o oxigênio e os brônquios ficam inflamados. Esse conjunto de enfisema e bronquite, a gente tem um nome técnico chamado DPOC. Alguém já deve ter ouvido falar nesse termo, o médico já deu esse diagnóstico, que é uma sigla que significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas popularmente a gente pode falar, é um enfisema no pulmão com bronquite. É uma doença diferente, não nasce com ela. Quem tem asma é uma doença de caráter familiar. Geralmente tem pai, mãe, irmãos, tios, alguém na família que tem asma. A bronquite crônica é uma doença causada pelo cigarro e hoje é o Dia Mundial contra o Cigarro. Fico alerta para as pessoas que puderem aí
parar de fumar. Hoje é uma data importante para isso e é uma doença causada pelo cigarro. É uma data importante para conscientização, né? Exatamente. Porque quem escolhe fumar ainda está escolhendo. Agora, e a família junto, que acaba fumando por tabela, né? Exatamente. Filhos pequenos. E aí a pessoa fala, mas eu fumo só fora. Mas você fuma fora, mas depois você chega a pegar seu filho no colo e ele acaba também de uma forma ou de outra inalando essas toxinas todas. Não, né? E fumar dentro de casa, né? Sim, o ar, né? fica circulando, a pessoa respira aquele ar. Eu faço uma analogia que é até um pouquinho engraçada, mas acho que o público vai gostar. É como falar para uma pessoa que fuma dentro de casa, ele fala assim, eu não fumo no quarto, eu não fumo na sala. É como se falar assim, aquela piscina só pode fazer xixi no cantinho. Você entra na piscina? Não. Não pode. Ele tá no cantinho oposto, né? Então não pode. Então o ar se mistura. Fica parada. Exatamente. Então não pode fumar em nenhum ambiente da casa. E, gente, são tantos os malefícios que o cigarro traz. E a gente sabe disso. Porque hoje em dia não dá para você dizer que a pessoa fuma sem ter consciência do que está colocando para dentro do seu corpo. Né? Exatamente. Pode não saber quais as substâncias estão ali, mas sabe que faz mal. Mas os efeitos sabe, né? Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? A bombinha para asma vicia e pode atacar o coração. Essa é muito importante. Esse é um grande mito, né? Esse mito vem de 50, 60 anos atrás, onde os componentes que tinham na bombinha realmente faziam mal para o coração. Os remédios que tem hoje em dia, e são diversos para várias funções diferentes, eles não causam problema de dependência, de vício e nem de atacar o coração. Então os remédios são seguros, são eficazes, controlam a doença e a gente utiliza exatamente os medicamentos por inalação, porque eles têm menos efeitos colaterais do que tomar comprimido. Agora, tem que seguir a orientação do médico. Exatamente, porque a dosagem, não é a bombinha. Existem diversas bombinhas com vários componentes diferentes. Não é porque uma que fez bem para você vai servir para o vizinho ou vice-versa. Para uma doença é um tipo de medicamento, para um paciente é outro tipo de medicamento. Então, tem vários componentes diferentes que a gente pode usar isoladamente ou misturados, de acordo com a gravidade de cada pessoa. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Chiado no peito é um dos principais sintomas da asma. Exatamente, essa é verdade. O chiado é aquele piadinho, né? Aquele miado de gato que a pessoa sente dentro dela, que é exatamente a dificuldade que o ar tem para passar por dentro dos brônquios. Então, aquele atrito que o ar faz naquele brônquio inflamado leva a esse chiado e esse é um dos principais sintomas da asma, sim. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A bronquite pode ser causada devido à poluição, fumaça de cigarro e poeiras nocivas. Sim, a bronquite, se a gente entender a bronquite como aquela doença do fumante, fumaça do cigarro é a causa da doença. Uhum. Poeiras nocivas também. Que tipo de outras substâncias além do cigarro pode causar isso? Quem cozinha com fogão a lenha. O fogão a lenha dentro de casa, aquela fumaça da lenha queimando, quem tem lareira, por exemplo, fica dentro do ambiente e a longo prazo pode desencadear também uma bronquite crônica ou enfisema no pulmão. Então, isso é verdade. Isso é uma verdade. Quem já ligou uma lareira e colocou ali a lenha, depois a roupa da gente, o cabelo, a pele cheira mesmo. Exatamente. A fuligem. É bem provável até que os homens da caverna tivessem esse tipo de doença, porque eles faziam fogueira dentro das cavernas, respiravam aquele ar, então é uma doença que já deve acompanhar o homem há muito tempo, né? Tem mais mitos e verdades, eu volto com o Dr. Mauro Gomes para a gente continuar e tem as perguntas. Voltando com o Dr. Mauro Gomes, olha, asma pode ser alérgica? Isso é verdade. Verdade, né? A principal causa da doença da asma é uma causa alérgica. Então, a pessoa tem uma história, geralmente, na família de ter alergia à poeira, a pelos de animais. Geralmente a asma é acompanhada da rinite alérgica, então a pessoa tem aquela inflamação no nariz, fica com crises de espirro, nariz entupido, escorrimento e é comum chegar e falar, olha, esse ano eu tive 10 gripes. Ninguém tem 10 gripes no ano. Não dá para ter, né? Não, e geralmente são crises alérgicas que vêm se repetindo e habitualmente são acompanhadas de crises de asma também. Mas a pessoa pode ter asma e não ter esse chiado no peito? Pode. Quadros leves de asma, o chiado já é um quadro quando a pessoa está com os brônquios bem inflamados e com a dificuldade maior para respirar. Muitas vezes a pessoa tem só tosse seca. Ela tem um cansaço quando faz um esforço,
vai andar de bicicleta, sobe uma escada, criança que vai jogar futebol cansa mais rápido que os amigos. Aí você acha que é preguiçosinho, né? Acho que é preguiçoso e na verdade ela pode estar já fazendo um quadro de asma. O chiado é quando os brônquios estão bem mais inflamados e tem uma dificuldade maior para passar o ar. Então é bom, gente, a gente ficar atento, porque às vezes o filho, você acha que ele é preguiçoso, ele reclama, que falta ar, porque às vezes a gente tende a não acreditar o que a criança diz, é uma grande bobagem, né? Às vezes a criança fica no fundão da classe, fica cochilando, fica dormindo, no dia a dia não tem disposição, porque ela não está dormindo bem à noite, porque está respirando mal. Então. Às vezes tem a rinite alérgica, impede ela de dormir, ela ronca, faz apneia, não tem um sono legal e não repousa e durante o dia fica preguiçosa, fica cansada. Não vai ter um rendimento, né, não adequado. Vai ter. Vamos ver mais um? É o último mito. Asma e bronquite podem se tornar doenças crônicas. Então, asma e bronquite, né? A bronquite causada pelo cigarro, ambas são doenças crônicas. A asma é uma doença que precisa ter o tratamento regular, continuadamente, para a gente ter o controle e tirar essa sensibilidade alérgica dos brônquios para eles reagirem aos estímulos, por exemplo, do frio. Assim como tem pressão alta, quem tem pressão alta precisa tomar um remédio todos os dias, mesmo quando a pressão está normal. Quem tem diabetes precisa tomar o seu remédio, mesmo que o açúcar esteja normal, exatamente para manter o controle. Quem tem asma, quem tem bronquite, precisa fazer o seu tratamento regular para ter esse controle também. Agora, gente, vamos lembrar aquelas simpatias, né? Que são verdadeiras maldades, porque o bicho não tem nada a ver com isso. Pega a tartaruga, põe embaixo da cama, porque aí a sua bronquite passa para a tartaruga. Tomar sangue de carpa, que eu já ouvi uma vez. Tomar sangue de carpa, gente, pelo amor de Deus. Essas coisas, esses mitos, acabam só atrapalhando. Atrapalham, porque a pessoa deixa de buscar uma ajuda médica. Exatamente. E quem vai tratar isso pra você? O médico, né? Agora, tem que ir ao médico, fazer o tratamento sempre direitinho, que não adianta também achar que melhorou, vamos parar, né? Exatamente. Um dos maiores erros no tratamento da asma é a parada do remédio. A pessoa melhora, acha que já está bem, deixa de usar medicamento. Dali um tempo inflama de novo, tem outra crise. O tratamento da asma não é o tratamento da crise. A crise é aquele momento em que a doença está completamente fora do controle. A gente precisa tratar sempre para manter ela controlada. Vamos para as nossas perguntas? Chegaram muitas dúvidas aqui. A Cíntia diz o seguinte: toda vez que vou para alguma festa, fico com tosse, mesmo sem beber ou fumar. O gelo seco pode desencadear bronquite? Interessante, porque a fumaça, às vezes esses ambientes de festa, danceteria, jogam aquela fumaça. E quem tem problema alérgico, sensibilidade nos brônquios, quando inalar essa fumaça, pode realmente ter crise. Então, as pessoas que têm doenças respiratórias vão sentir mais esses efeitos. Agora, de uma maneira aguda, mesmo quem tem o problema, mas inalar uma fumaça de uma maneira intensa, pode eventualmente ter uma crise, sim, mesmo sem ter a doença de maneira crônica. Então, tudo que entrar para dentro do pulmão, que não for o ar que a gente respira, não for o oxigênio, com certeza vai fazer mal. E o ar que a gente já respira não está numa qualidade muito legal, né? E aí a gente vê que períodos de seca, e a gente vai entrar no inverno é um período de seca, exatamente, né? De pouca chuva. E aí a gente tem que hidratar também as vias respiratórias da forma adequada, né? Sim, isso ajuda, né? Principalmente a parte de nariz e garganta, lavar com soro fisiológico. Isso daí é sempre uma medida boa, principalmente para quem vive em São Paulo. Mas não substitui o remédio. Não substitui o remédio. É um coadjuvante, né? É um coadjuvante para limpar o nariz, para eliminar as secreções, eliminar as bactérias, mas assim, não previne a doença e não trata a doença. Então, Cíntia, conversa com o médico também para ver se direitinho, se você tem a bronquite, quer dizer, a asma, que a gente popularmente chama de bronquite, exatamente, que pode se piorar com gelo seco, ou se pode já estar num processo mais de uma alergia mais séria, né? É interessante ela fazer uma avaliação, porque só uma avaliação, alguns exames que são feitos, e tem um exame muito importante que a gente realiza, que é o exame de função pulmonar, conhecido como teste do sopro. Talvez algum telespectador já tenha feito o exame, em que o indivíduo sopra num canudo e o ar que ele vai soltando vai ser medido num computador. Nós vamos saber a capacidade respiratória, se esses brônquios estão obstruídos ou não, né? E a gente vai dar o nível de gravidade dessa doença. Ah, que legal. Vamos ver mais uma? Beth, tosse seca pode ser sintoma de bronquite ou é preciso ter tosse mais carregada e peito cheio? Muito legal essa pergunta, porque para quem tem asma, a tosse seca pode ser um sintoma só da asma. Quem já tem a bronquite crônica, que é aquela doença ligada ao cigarro, tosse com catarro e com sensação de peito cheio, é um sintoma constante. Barulho, né? Isso, é um sintoma constante dessa doença. Então, quem tem bronquite crônica tem uma tosse carregada com peito cheio.
Quem tem só a asma, a tosse costuma ser mais seca. Agora, essa tosse carregada com o peito cheio vem já de um processo inflamatório sério. Crônico, que exatamente. pode levar a consequências mais severas, né? Não é Sim. assim a tosse normal do fumante, como se diz, né? Exatamente. A tosse normal do fumante já é um sintoma de bronquite crônica. Já é sério o negócio. Então é comum a pessoa falar, não, o senhor sente alguma coisa? Não, não sinto. Tem só aquele pigarro comum do fumante. O pigarro comum do fumante já é sintoma de bronquite crônica. Não é comum porque a gente não nasce tossindo daquele jeito, então comum é que não é, né? Tem que tratar, né? Outro sintoma que muitas vezes o fumante não valoriza é o cansaço, né? Pergunta se a pessoa que fuma tem falta de ar, geralmente ele fala não. Mas pergunta, você quando sobe uma escada cansa? Ah, canso demais. Quando anda 2 quadras cansa? Canso demais. Cansaço e falta de ar são coisas semelhantes e já é um sintoma de que tem uma doença crônica no pulmão e que precisa de uma avaliação. A pessoa atribui isso à idade, à falta de condicionamento físico, porque está mais velho e engordou e não dá conta de que já tem uma doença causada pelo cigarro. Não quer enxergar, né? Não, é que às vezes nem dá conta, não percebe, acho que é natural, mas é bom esse alerta para a pessoa ficar atenta. Cansou quando subiu escada, cansou numa distância maior, é fumante, já deve estar desenvolvendo enfisema com bronquite no pulmão. Agora, é bom lembrar, gente, que tem muita gente que fala assim, eu fumo há 20 anos, eu vou fumar mais 10. Porque aí depois eu paro e aí eu me recupero. Quer dizer, alguns problemas que você acaba tendo já com a sua saúde, a gente não consegue recuperar. Não volta o tempo, né? Essas doenças do cigarro, a bronquite, o enfisema, são doenças irreversíveis. Uma vez levado ao dano, não tem como recuperar esse dano. O que nós vamos ter é aliviar os sintomas, mas o dano é permanente. Não tem um nível seguro de consumo de cigarro que a pessoa pode dizer, vou fumar tanto cigarro por dia e não vou ter problema. O nível seguro é 0 de cigarro. É 0 de cigarro. Né? Vamos ver mais uma. A última pergunta de hoje, da Thalita. Que tratamento deve ser feito para tratar a asma e a bronquite? Então, os tratamentos, principalmente, são tratamentos para tirar a inflamação dos brônquios. Então, habitualmente, são com essas chamadas bombinhas, popularmente bombinhas, mas são diversos tipos de medicamentos por inalação. Alguns são de spray, alguns são de pó, alguns são de névoa. Então, são remédios que a pessoa vai inalar, ele vai agir dentro dos brônquios para tirar a inflamação e que a pessoa tenha uma menor dificuldade respiratória e um menor cansaço. Agora, quanto antes a gente for ao médico, melhor, né, doutor? Melhor, porque a asma, quanto mais tempo se leva para tratar ou há essas falhas no tratamento, ela vai ficando mais crônica, esses brônquios vão cicatrizando com essa limitação e pode chegar a uma fase mais adulta ou de idade mais avançada em que não tem reversibilidade. Já a bronquite pelo cigarro e o enfisema são doenças crônicas, irreversíveis e que só vão progredir se a pessoa continuar a fumar e não se tratar. Olha, gente, nosso espaço aqui é importantíssimo. Eu aprendo tantos anos, 23 anos. Mas a gente sempre tem que aprender e chegar ao médico e tirar suas dúvidas. Aqui não dá pra gente fazer uma consulta geral. Não, aqui a gente fala de uma forma que você consiga entender a doença. Você aprendeu hoje que asma e bronquite é a mesma coisa, a não ser que seja a bronquite crônica, que é aquela causada pelo cigarro. Se você não fuma, você não tem bronquite, você tem asma. E aí o médico vai te orientar qual o tratamento. Siga a orientação dele, porque ele vai saber direitinho o seu caso em particular. Percebeu qualquer alteração, volte ao médico. Não se automedique nunca e nem deixe de procurar ajuda. É isso aí. Vou passar os contatos do Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. E querendo entrar em contato com ele, é o www.drmaurogomes.com.br drmaurogomes.com.br. Ele é da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E tem um site também, que é o www.sbpt.org.br. Obrigada, adorei essa sua aula maravilhosa. Obrigado você pela oportunidade.